Boa tarde, amigos do YouTube. Olha nós aqui mais uma vez, assim como prometido. Mirtes, Otávio. e Otávio. Hoje o assunto é sobre as vicissitudes do espírito. Então nós vamos falar sobre o significado no espiritismo e como lidar, né? As vicissitudes deriva do latim vicissitudine e diz respeito à circunstância contrária e desfavoráveis. É o sinônimo de revés. As vicissitudes são os desafios e as condições enfrentadas pelo indivíduo ao longo da vida. De acordo com o Espiritismo, as vicissitudes da vida são provações das quais os espíritos devem suportar durante a sua existência no corpo físico, com a finalidade de progresso, aprimoramento e experiências. As causas das vicissitudes na visão espírita. A palavra vicissitude, às vezes ela lembra vício, né? Por isso que nós colocamos aqui junto, mas são coisas não são similares. Então é isso que a gente está tentando passar para vocês. O termo vicissitude, ele é muito comum no estudo da doutrina espírita. O que é uma vicissitude? Então a Mirtes acabou de explicar, tá? As vicissitudes, elas podem ser classificadas em dois tipos. Primeiro, erros cometidos em vidas passadas, tá? 2, erros cometidos na existência atual. Erros de vida passada, tipo assim, crimes, má conduta, comportamento destrutivo contra si próprio, né? Equívocos morais cometidos em vidas passadas, vão apresentar uma das espécies de vicissitudes na encarnação subsequente. Tá? A gente sempre tem que resgatar esses erros cometidos e como se fosse uma dívida a ser paga, tá? Então, para Deus, a gente, para evoluir, a gente tem Deus ele não gosta de coisa pequena, não, ele gosta de perfeição, aprendam isso. Então, o ser humano, na evolução máxima, ele é perfeito. Nós ficaremos perfeitos, tá, gente? Mas vai levar um tempo para isso. Tenham paciência, não se preocupe, porque somos eternos, ok? Os erros cometidos na existência atual, não é só coisa do passado, não. Tem do momento atual também, tá? Então, a gente pode cometer, dar umas derrapadas aí na situação atual. Eu sempre brincava lá com o pessoal, quando estudava na casa espírita, falava assim, devo, não nego, né? Vou pagar em suaves prestações. A gente paga, porque Deus amortiza. Quando a coisa está muito pesada, ele é tão bom, tão generoso, que ele faz a gente pagando aos pouquinhos, né? Suaves prestações. Verdade. Agora, vê se aprende e não adquire mais dívida que já tem, não é bom. Já está difícil pagar, imagina adquirir mais, tá? Quais são as causas dessas vicissitudes? Vamos continuar aqui, tá? Maus hábitos, por exemplo. A reencarnação é para o espírito a chance de reparar suas falhas e progredir. E o corpo físico é um precioso recurso de experiência. A gente aprende na carne. Se aprende espiritualmente, aprende. Quando se desencarna, a gente continua estudando. Então aquela vida assim, coitado, agora ele descansou. Pode tirar o cavalo da chuva. Não descansou não. Vai continuar trabalhando. Só não vai trabalhar se for preguiçoso. Tá? Então o indivíduo que adquire maus hábitos, ele fere o próprio corpo físico. Então isso é como se fosse um patrimônio dado por Deus para a gente. Então o pai dá um presente para o seu filho, então o filho tem que cuidar bem do presente que o pai deu. Vamos mais ou menos dentro dessa linha. 4, escolha de provas para a evolução do espírito. Tá? Para reencarnar, o espírito precisa passar por um planejamento reencarnatório. Então quando você está no plano espiritual, antes de você reencarnar, você escolhe. Aí vem aqui e reclama, né? Com certeza. Reclama, ai que vida dura, eu não sei porque eu estou sofrendo. Ué, você que escolheu. Você está lá, isso aí que você esqueceu, a gente esquece. Esquece mesmo. Vai contar lá em cima. Não, pode mandar uma prova bem difícil lá para mim. Manda uma expiação lascada. Que é nascer cheio de borbulha no corpo, né? Deus bonzinho, não deixa nascer bexiguento não, mas está aqui e está reclamando. Imagina se viesse cheio de borbulha, né? Então esse processo é necessário para que a gente evolua. Então, há coisas que se passa na vida material e há coisas que se vive na vida espiritual. E a gente tem que lembrar também que muitas vezes nós escolhemos essas provas. Nós temos o direito de escolher essas provas que nós vamos passar.
Só que a gente chega aqui pelo véu do esquecimento, não lembra nada e só faz lastimar ou reclamar quando as coisas ficam difíceis demais, né? Então, o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Friedrich Nietzsche. Na mesma linha, o ilustre Chico Xavier também proferiu a seguinte frase: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Livro dos Espíritos 132. Quando questionado por Kardec sobre qual o objetivo da reencarnação, os espíritos disseram: Deus lhe impõe a encarnação como a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E a partir das adversidades que costumamos progredir, mas chegará o tempo em que nossa evolução estará atrelada às nossas ações constantes no bem e no amor, né? Vícios. Vamos falar bastante de vícios. São fugas psicológicas de nós mesmos. Quem disse foi Joana de Anjos, um espírito mentor de Valdo Pereira Franco. É também um desequilíbrio nosso perante as leis da vida. Quem disse? Nosso querido Chico Xavier. Então, é todo hábito que prejudica, que nos desvia de nossas corretas funções. Os vícios podem ser classificados em dois tipos, prestem bem atenção: físicos e morais. Físico: álcool, fumo, droga, gula, comer doce, tá? O açúcar é extremamente viciante, está provado cientificamente, é mais viciante que cocaína. Morais: egoísmo, inveja, maledicência. A Mito vai falar um pouquinho mais sobre isso. Consequências morais e espirituais: materiais, lesões orgânicas, prejuízos financeiros e profissionais. Quem tem um viciado em casa sabe que isso é um problema. Pode ser seu marido, seu filho, seja lá quem for. Então, frequentemente tem problemas de ordem financeira, né? A gente está cansado de ver isso na televisão, mais casos, sofrimentos de famílias por causa disso, entre outras coisas. E os espirituais são lesões no espírito, ficam marcados no nosso espírito, viu, gente? O perispírito tem uma marca, mais para frente a gente fala sobre isso. E as famosas quedas morais. Não se esqueça que os viciados estão sempre acompanhados de espíritos de uma qualificação inferior, são chamados de obsessores. Fala mais um pouquinho sobre isso. Sobre os vícios físicos e morais. Vamos lembrar mais algum deles, né? O tabagismo, né? O alcoolismo, o Tavinho já falou, as drogas ilícitas, a medicação, que se tornou um abuso, né? Medicamentoso. O trabalho também pode ser um vício. Tem pessoa que trabalha demais, esquece a família e esquece a vida que ele tem que levar aqui na Terra também, que não é só trabalhar, né? O sexo também, né? Jogos de azar, pornografia, esses são os vícios físicos. Também tem a internet, né, Tavinho? Que a gente estava falando, que agora o mal do século, né? Os jogos pela internet, onde os nossos jovens ficam trancados por horas e horas, vara madrugada, à noite, dentro de um quarto confinado, jogando. Olha aonde nós chegamos. E tem os vícios morais, né? O orgulho e o egoísmo é a derrota de todo espírito, é o prejuízo espiritual. Aí tem o ódio, a vingança, os ciúmes, a ganância que é atrelada ao egoísmo, né? O preconceito e o julgamento. Isso só são alguns, né? Se a gente fosse falar, a lista seria imensa. Fica até amanhã, né? Fica até amanhã falando. A lista é muito vai grande. Só citações de exemplo. O que a gente tem para complementar? Que nós sabemos que o espírito, ele tem experiências, né, de vidas anteriores. E ele traz na sua bagagem espiritual essas fragilidades e essas tendências do espírito para essa vida, né? Então é onde a gente é testado para não cair no erro novamente. Isso. Vamos repetir um pouquinho aqui. A palavra vício, que vem do latim vitium, falha ou defeito. Que falha que é? Uma falha moral. Os vícios nascem no espírito e acompanhados pela carne. Tá? Fala assim, a minha carne é fraca. Não é não. É teu espírito que é fraco. A carne
carne é apenas o corpo, um objeto que a gente tem que acaba sendo viciado, por exemplo, uma substância química, como um álcool, uma cocaína, um crack, seja lá o que for, internet que vicia a mente, começa a produzir certas substâncias químicas no cérebro, torna viciado, mas é o corpo que está precisando daquilo e está pedindo, mas quem queria no início é o espírito. Tanto é que quando você vai fazer um tratamento, sei lá, o médico ele te dá um remédio para você, ele vai tratar o seu corpo. Aí você fica desintoxicado, você volta a cometer o vício. Porque o seu espírito fala, eu quero. Ah não, eu acho que eu vou voltar a usar essa droga aí. Então você tem que tratar o corpo e o espírito, tá? Isso é fundamental, tratar o corpo e o espírito concomitantemente. Vamos lembrar o seguinte, esses vícios, esses arquétipos são consequências dos arquétipos sociais do mundo que nós vivemos, como o caso da internet. Mas à medida que a civilização avança, se aperfeiçoa, esses males vão se acabando, vão cessando, e isso transforma-se em um chamado progresso moral. Então, as sociedades mais avançadas, de espíritos mais evoluídos, têm uma menor quantidade ou nada de vícios. Tá? Então, o que Deus quer? Deus quer que a gente seja perfeito, que a gente seja bonito. Deus não gosta de gente feia, não. Tá? Porque Ele é bonito. Ele quer que a gente seja bonito também. Nosso espírito tem que ser bonito. Tá? Vícios e paixões. Vamos lá, Bia, você quer falar? Vamos lá. Vícios e as paixões. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, né? A gente sabe que a mente só manifesta o desejo do próprio espírito. Arcabouço mental, arquivo mental do espírito, nós estamos falando. A bagagem que ele traz, né? A não ser assim, onde estaria o mérito da responsabilidade? De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9 e 10. A paixão predominante dita é o exagero de uma necessidade e de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que se aproxima do homem, a natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha aí, que interessante, né? Vamos lembrar o seguinte, você fala assim, eu estou apaixonado por aquela mulher. Você ama aquela, não, estou apaixonado. É ruim, não é bom se amar. Paixão é uma coisa exagerada, que te faz mal. Você começa a ficar doente, fica ciumento, você não respira mais direito, você não tem mais liberdade, tira a liberdade dela também, faz mal. Paixão é um negócio que faz mal pra gente. A gente usa, estou apaixonado por tal coisa. Mas assim, não tem muita importância na forma que você fala, mas se for ao pé da letra, a intensidade da paixão, ela é um agravante por espírito. Ela é destrutiva. Destrutiva porque você vê pessoas que são fanáticas, têm paixão, idolatria por time de futebol, exatamente, por jogadores. Você vê as brigas, acaba cometendo, né, mortes e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa deixa que isso toma conta da sua mente. E quando nós deixamos a paixão entrar, o exagero, nós perdemos o equilíbrio e o controle emocional. E até a família, que é o nosso bem mais precioso. Sim. Como combater os vícios e vicissitudes? No combate aos vícios e às paixões, é importante manter-se vigilante. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo e nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse da solicitação de uma pessoa viva. É como uma pessoa aqui que é má influência e chega em você e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você ceder. Está em você a escolha, você escolhe. Não adianta, é como a pessoa que tem o vício da bebida, não adianta eu esconder a garrafa de bebida. Se ele manifesta a vontade de beber, ele vai procurar e ele vai beber.
Não é assim que funciona? Não bebe, ele bebe em outro lugar. Ele bebe em outro lugar. Então nós temos que enfrentar essa situação. Então a gente fala do anjinho e do diabinho, que a gente escuta desde criança, aqui ó, no ombro, né? O seu mentor, o anjo bom, que ele passa coisas boas para você, mas vem o outro aqui e ele também te passa. Mas existe aqui, ó, você, o espírito, que tem liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio para você fazer a escolha certa. Então depende de você, as suas escolhas nessa vida. Devemos ao mesmo tempo imaginar, né? Eu já coloquei que por outro lado, o nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, combate em nós as más influências e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Aquilo que eu acabei de falar, né? A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele coloca: sabemos, contudo, que o espírito pode libertar-se de todos os vícios e paixões que possua, caso realmente ele queira. Então a vontade tem que partir de nós, está no espírito. Exatamente. Basta você querer. Né? Depende do que você alimenta. Tem aquela lenda do lobo, né? Uma lenda indígena bonita. Qual o lobo que você alimenta? O lobo bom ou o lobo ruim? Você vai para o lado que você quiser. Escolha sua. Você tem essa capacidade de livre-arbítrio. Isso é um dom que Deus te deu. Vivo atormentado, não consigo sair dos meus tormentos. Você se esquece que quem está te atormentando, esses obsessores, tem também os espíritos bons. Você que não está dando um lado para eles. Muda. É só querer. Uso e abuso, vamos um pouquinho, o tempo está passando, né? Vamos lá. Emmanuel enfatiza que é necessário adquirir conhecimento sobre as normas que regem os usos e os abusos, permitindo assim que a criatura humana se situe plenamente dentro do processo de melhoria espiritual. Isso é importante saber. O uso e o bom senso da vida e o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. O uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Tá? O uso exprime a alegria e o abuso nasce a dor, os exageros. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora, e o abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Tá? Harmonia, equilíbrio em tudo que vocês devem fazer. Consequência desses abusos, vamos lá? Vamos. O que é uma coisa exagerada? Eu não estou bem, eu estou desarmônico, eu não estou equilibrado, eu não estou vibrando, não estou vibrando bem, não estou vibrando no bem. Na energia boa, né? Elevando a minha vibração, elevar a vibração, não vai ficar com raiva, não, vai ficar com amor, viu, gente? O amor que gera as vibrações maiores. Então, vamos entender isso aí dentro do pensamento espírita. Você tem que vibrar mais. O que é que vibrar mais? Amar mais. Está com raiva, está com ódio, a vibração está baixa. Está lá no raso, então você tem que vibrar alto é vibrar no bem. Consequências dos abusos: doença, abuso de saúde; vício, abuso do quê? Hábito; supérfluo, abuso do necessário. Vai lá ao shopping, gasta até o que não tem, não precisa. Perdulário, gastador. Egoísmo, uso do direito. Abuso. Então, meu direito termina quando começa o seu. Então, todos os aspectos menos o bom da existência constituem abuso. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Então, para progredir é necessário usar bem os empréstimos de Deus. Deus dá um monte de coisa para a gente. Deu vida, deu corpo, deu saúde. Se deu doença, porque você precisa, são vicissitudes, né? São coisas, resgates do passado. E a gente tem que entender isso com resignação. Beatriz, fala. A paixão. A paixão é um sentimento intenso que ofusca a razão. A pessoa dominada pela paixão revela sinais físicos e psicológicos de tensão emocional, espécie de estado febril que lhe oblitera parcial ou totalmente a autonomia ou as escolhas racionais, existindo
controle das paixões, estas até funcionam como estímulo e melhora moral e intelectual. Entretanto, em sentido oposto, se a razão não impõe a sua vontade, é fácil o indivíduo perder o controle emocional, desamortizando-se espiritualmente, situação que pode arrastá-lo aos vícios e aos comportamentos nocivos. Olha aí. A paixão traz isso como consequência. Traz, é um desequilíbrio da alma, né, Inês? Sim. Então a paixão é um negócio muito perigoso. Vamos falar um pouquinho agora de tudo isso que nós analisamos. Eu falo um pouquinho e o Amir também fala mais um pouquinho. Isso é a conclusão de toda essa conversa de hoje. Tá? Nós estamos aprendendo com vocês também. A evolução espiritual passa obrigatoriamente pelo conhecer a ti mesmo. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Analisando nossos vícios e paixões, a fim de avaliar a situação espiritual em que nos encontramos e, a partir daí, buscarmos a nossa reforma íntima. O espírito evolui com a ampliação da consciência da vida e das mudanças de comportamento. Tá, então, tem um sábio grego, Sócrates, que tem essa frase atribuída a ele, não é dele, conhece a ti mesmo. Essa é uma frase que estava escrita bem em cima no oráculo de Delfos, que tinha na Grécia Antiga, onde tinha as médiums, as videntes, e estava lá, conhece a ti mesmo. Para você melhorar espiritualmente, o primeiro passo é conhecer você. Conhecer você mesmo, o seu íntimo, tá? Suas falhas, seus efeitos, seus vícios, suas paixões, suas inclinações para a delinquência espiritual, né? Vamos usar esse termo aí. Então você precisa olhar para dentro de si e perceber o que você está fazendo, seus excessos, bebendo demais, tá? Come açúcar demais, come bolo demais, bebe muito, sei lá, fica apaixonado, demasiadamente apaixonado por uma pessoa. Olha para dentro de si, pensa, reflita, é desagradável, ofende as pessoas, é grosseiro, não, eu tenho que ser assim, eu não levo desaforo para casa, tá? Eu também não levo, tá? Sabiam disso? Nós não somos perfeitos. Não, chegou lá, você fez desaforo, fica para você. Eu não levo, não. Eu não levo nenhum desaforo para casa. Quem fez, quem tá se sentindo mal, fica para você, isso não me pertence. Fica à vontade, eu não levo, não. Mas não brigo, tá? É isso que eu estou tentando dizer. Fala um pouquinho, Beatriz. A cada mal praticado, uma boa ação, a caridade deve ser realizada para a cura dos nossos males. O remédio para as vicissitudes e todos os males é a prática do bem. Fora da caridade não há salvação. Nós falamos esse tema no vídeo passado. O melhoramento espiritual passa pelo crescimento e o desenvolvimento intelectual e moral. O primeiro é mais fácil de se atingir, o segundo, o mais difícil, pois a destruição do orgulho e do egoísmo são processos difíceis e dolorosos de libertação do materialismo que impede o progresso do próprio espírito, né? Como nós comentamos no vídeo passado, nós falamos, né, da intelectualidade e da moralidade. Hoje as pessoas buscam estudar mais, porque elas têm o objetivo de conquistar mais nessa vida. Não é a melhora do ser, é da qualidade de vida material. Nós estamos investindo na matéria e não no espiritual. E a gente sabe que para haver o equilíbrio tem que haver a moralidade. Se nós não desenvolvermos a nossa moralidade, também a nossa intelectualidade, eu nunca vi um avião com uma asa só parar no ar e nem um pássaro com uma asa só conseguir manter o equilíbrio no ar. É o que acontece com o espírito. Então, espiritualidade e moralidade e reforma íntima para ontem. É o nosso recado para vocês hoje. Já estamos excedendo o nosso tempo, gostaria de dar um recado. O nome do canal vai mudar. Por quê? Eu iniciei sozinha e agora nós somos uma dupla. Nada mais justo que a gente mude esse nome. Então ficará Espiritualidade para Todos com Mirtes e Otávio. Esperem e aguardem. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deixa o like. Nosso likezinho lá. Likezinho. Se inscreva no nosso canal. Comenta e espalha. Isso. O bem deve ser semeado. Somos semeadores do bem. Fora da caridade não tem salvação. Não tem salvação. Uma boa tarde a vocês.
Fiquem todos com a paz de Deus. Semana que vem estaremos aqui, se Deus assim permitir. Voltaremos.